A atual República Islâmica do Irã foi ocupada no início do segundo milênio a.C. pelos medos e pelos persas, povo de origem indo-europeia. Em 612 a.C., os medos, em aliança com os caldeus, tomaram a cidade de Nínive, determinando o fim do Império Assírio. Em 539 a.C., Ciro, líder dos persas, sobrepôs-se sobre o monarca Medo, unificou os dois povos e assim fundou o Império Persa. Consolidou seu poder e expandiu seu povo. Esta expansão ela continuou sob o governo de seus sucessores, Cambises, que em 525 conquistou o Egito, e Dário I, que viu seu projeto expansionista ser frustrado com a derrota para os gregos na chamada Guerra Médica em 490 a.C. Dário I, durante seu governo gigantesco, criou unidades administrativas denominadas satrápias, governadas por sátrapas. Interessantes esses nomes. Além das sátrapas, foram criados exércitos bem equipados e bem treinados. Dário iniciou um primeiro mercado monetário, criando sua moeda, Darico, que era utilizada como meio de troca em toda a extensão do império. Ou seja, ele, o Dário I, ele cria ali no seu governo, que foi um governo muito bem organizado, foi um governo expansionista, que teve sim, antes da sua derrota, grandes vitórias, Ele cria, na antiguidade, o primeiro mercado monetário. O que isso quer dizer, professora? Ele cria sua primeira moeda, Mas, assim, ele cria o Darico, Mas essa moeda, ela só fica ali dentro do seu reino, Ela serve de base de troca, Então, por isso que ela é a primeira moeda, mercado monetário. E ele tem essa derrota para os gregos, lá na frente. Mas ele é um governo bem estruturado, Tem as sapátrias, que são tipo governos, municipais. Então são estruturas governamentais administrativas muito bem organizadas. Assim, como em outras sociedades, o rei dos persas era considerado um deus na terra. Então, ele tinha todo o controle econômico, que, por sua vez, estava baseado na agricultura, Erguida, ela era... Essa agricultura, ela tinha como fonte, a sua base era o rio, Eufrates, Tigre, e o Indo, muito parecida com os moldes asiáticos. Então, quer dizer, assim, ela só existia por causa dos rios, A cultura persa não era muito original, Ela possuía muitas influências do modelo egípcio, Entretanto, a maior marca da cultura persa fica na religiosidade, no masteísmo, religião introduzida por Zoroastro ou Zaratustra. Quem já leu Nietzsche já ouviu falar assim falava Zaratustra, Cujos princípios estão expostos no Zen Avesta, ou simplesmente Avesta, concebida numa visão dualista do universo. Em um lado, Ahura Mazda, deus da justiça, regente das coisas boas do mundo, e do outro, Arama, trevas, representava todo o mal e as misérias do mundo. Aos homens cabe a prática do bem, da generosidade, pois se estivesse ao lado de Ahura Mazda, seria recompensado no dia da vitória dessa divindade. O declínio do Império Persa, na Antiguidade, ocorreu em 331 a.C., quando Alexandre Magno, da Macedônia, derrotou Dário III na Batalha da Artera.
Então, assim, é muito legal, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o zoroastrismo, né? Então, o que é o zoroastrismo, né? Então, é o dualismo religioso dos persas, né? Que influenciou outras religiões da antiguidade, como o midraísmo, o gnosticismo, o maniqueísmo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E herdou o madeísmo ou o zoroastrismo, a dicotomia entre céu e inferno. Zoroastrismo. Zoroastrismo cresceu e se desenvolveu na Pérsia durante alguns séculos. Acumulou um vasto cabedal de ensinamentos morais, tanto orais como escritos. Esse cabedal vingou até 330 a.C., quando Alexandre Magno invadiu a Pérsia e destruiu as escrituras sagradas do zoroastrismo. Quando aquela nação recobrou a sua independência, fez-se uma tentativa de reconstruir as escrituras sagradas zoroástricas com base nos fragmentos restantes calcados na tradição oral. Pelo meado do século XVII depois de Cristo, o Islã dominou completamente a Pérsia e aboliu o zoroastrismo e todos os credos estranhos ao maometismo. Alguns persas fugiram para evitar sua transformação em muçulmanos e encontraram refúgio na Índia, onde são atualmente conhecidos como parses ou persas, e praticam em número sempre decrescente uma forma modificada de zoroastrismo. Os principais centros de zoroastrismo hoje em dia são a Índia, sobretudo Bombay, 90 mil, o Irã, 17 mil, o Paquistão, 4 mil, a Grã-Bretanha, 3 mil, a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, 3 mil. Todas as cifras são aproximadamente. Essa informação é de 1995, então imagina, já faz muito tempo, né? Esse número já deve ter aumentado. Eu acho bem legal o zoroastrismo, né? Toda essa prática de bem e do mal, assim. Tipo, acho que toda a informação ela é relevante, interessante, certo? Então, gente, a próximo vídeo a gente vai falar sobre a China, certo? Beijo!